Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo, né? Para a nossa vida, o que Ele quer de mudança para hoje. Não é o que podemos aprender com a sua voz, que é a palavra de Deus, não é? Para aqueles que ainda se abrem a entender a palavra e tentar mudar um pouco, né? Tentar todos os dias um pouquinho, para ver se a gente chega próximo à perfeição que Ele tanto quer para nós. Próximo, porque perfeitos nunca iremos ser. Não é isso? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a gente vem aqui para a primeira leitura, né? Primeira leitura da liturgia de hoje que a igreja nos trouxe, que está no livro de Gênesis. A gente vem aqui para Gênesis, o capítulo é o 12 e o versículo é do 1 ao 4 adiante, né? Abraão, o homem da fé. Javé disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão partiu conforme lhe dissera Javé. Abrão partiu conforme lhe dissera Javé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só, hoje a liturgia da igreja, ela nos traz essa fé inabalável de Abraão para com Deus, não é? A palavra diz que Deus mandou que Abraão, que depois passou a ser Abraão, deixasse tudo para ir em busca dessa terra prometida. E a gente percebe uma coisa, né? Que Deus, Ele não deu lugar, Ele não disse aonde ficava, Ele não falou, você vai chegar com 3 dias, você vai chegar com 2 dias, né? Ele não disse, não se preocupe, eu não vou desamparar você. Não, ele simplesmente mandou que Abraão se levantasse e fosse em busca dessa terra prometida. E ele iria ser abençoado, né? Ele e toda a sua descendência iria ser abençoado. Só que aqui a gente vai perceber uma coisa, né? Abraão, ele teve uma reciprocidade com Deus. Através dessa reciprocidade, através do sim de Abraão, né? Ele conseguiu tudo que Deus tinha prometido, né? Ele conseguiu chegar à terra prometida, ele conseguiu multiplicar ali a sua descendência, ele foi riquíssimo, ele foi abençoado por Deus diante do seu sim, né? Diante da sua fé. Em primeiro lugar, a gente percebe que Abraão era um homem de muita fé. Porque como que Deus chega e diz assim, você vai sair daqui, pegue sua família e vá. Você vai para uma terra prometida. Mas, Senhor, eu nem sei aonde é, eu não sei como começar, o que vai acontecer. Não, ele foi, né? A palavra diz que ele foi, né? E aqui em Êxodo, a gente vai ver agora uma passagem em Êxodo, né? Que Javé diz que Abraão diz a Javé. Êxodo 24, Êxodo 24, deixa eu ver aqui. Êxodo 19. Êxodo 19, capítulo 3. A gente vai ver aqui o que Abraão fala para ele.
Aqui, ó. Êxodo. Aqui em Êxodo, olha o que Deus diz para Abrão. No capítulo 19, e o versículo é do 4 ao 5. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Portanto, se me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês serão minha prioridade especial entre todos os povos, porque a terra toda pertence a mim. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, vocês vejam o que Deus fala para aquele povo, né? Que se eles obedecerem, eles serão abençoados. Mas para isso eles precisariam obedecer a Deus para que eles conseguissem todo esse nível de bênção que Deus estava dando para eles. Mas precisou da obediência deles. Hoje, com esse evangelho, a gente percebe que para a gente ser abençoado, a gente conquistar tudo aquilo que a gente sonha, que a gente quer, a gente precisa ter uma reciprocidade com Deus. Precisamos ter uma reciprocidade com Jesus Cristo para que venham favores dele para nós. E esses favores, eles são transformados justamente em bênção, em saúde, né? Não em riquezas, mas é garantido uma boa vida a quem obedece a Deus. Uma vida boa, sem aperreio, uma vida de paz, uma vida em abundância, não é? Você comerá o melhor dessa terra, ou seja, ainda nesta terra você será abençoado. Se você cumprir os meus mandamentos, se você fizer a minha vontade. Então, Abrão, ele colocou a sua fé e foi adiante. E lá em Êxodo, a gente ainda vai ver mais uma passagemzinha aqui em Êxodo, onde ele diz, né? Faremos tudo que Javé falou. Faremos tudo do jeitinho que ele pediu. Ou seja, ele foi com a fé, ele transformou a sua vida, ele cresceu aquele império, né, por conta da obediência. Hoje Jesus ele nos mostra isso, que a gente precisa trabalhar o lado da obediência, o lado da reciprocidade com Deus. E eu só posso conseguir isso tendo uma intimidade com Ele todos os dias. Eu não posso orar hoje e deixar para orar daqui a um mês. Eu não posso falar com Jesus hoje e deixar para falar daqui a um ano. Não, eu tenho que ter todos os dias a minha prioridade, e essa prioridade tem que ser Deus. Por quê? Porque é através da oração que eu tenho um contato direto com Deus. Eu passo a ter ali uma amizade com Deus, né? Renovando todos os dias a minha fé, para que eu possa encontrar a minha terra prometida, né? A palavra diz que Abrão encontrou a sua terra prometida, né? E com ela, com a sua obediência, com a sua fé, ele viveu num luxo, né? Ele viveu num luxo porque ele teve de tudo. A família dele era abençoada. Nada de mal acontecia àquela família, porque a palavra diz que Deus disse a ele que quem abençoasse ele seria abençoado, mas quem amaldiçoasse seria amaldiçoado, não é? Veja o privilégio que tem um filho quando obedece ao pai, em se tratando do Pai do céu. O privilégio que a gente consegue. Como é difícil viver a palavra de Deus, como é difícil viver a vontade de Deus. Né? A gente não vive porque a gente acha que o bom é o que o mundo nos oferece. E não é. Não é. Quando a gente dá o nosso voto, quando a gente olha para Ele, através da nossa oração todos os dias, da nossa entrega todos os dias,
a gente cria um laço com Deus, um laço de amizade, um laço de confiança. Então eu estou ali. Tudo o que eu faço é a Ele que eu entrego. É a Ele se eu pergunto se eu devo ou não seguir aquilo ali. E ali Ele vai me instruindo. E eu vou conseguindo tirar da minha vida aquilo que não me faz bem. Aquilo que já não dá mais para mim. Ou seja, obedecer aos seus mandamentos. Né? Existem coisas na nossa vida que precisa ser retirada. E para isso eu preciso ter criar uma aliança com Deus, assim como Ele criou a aliança comigo, assim como Ele criou uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, né? Tudo homens fiéis a Ele, né? Que Ele conseguiu abençoar, multiplicar tudo que esse povo tinha, né? A família daquele povo ali era abençoado por Ele, nada de mal acontecia na família daquele povo, assim como na nossa também. Por que a gente sofre tanto? A gente sofre porque a gente desobedece. Hoje eu estou entendendo aqui que o meu sofrimento, tudo que eu passo por mim, por minha culpa, né? É a minha culpa. É eu que escolho. Quando eu escolho o mundo, quando eu escolho as coisas que o mundo me oferece. Então, é como se eu estivesse assinando uma sentença de doença na minha vida, na vida da minha família. É como se eu estivesse assinando cada pecado que eu pratico, cada coisa que eu hoje eu sei que é pecado, que ofende o coração de Deus e eu faço. É como se eu estivesse assinando aqui, né? Uma maldição para a minha vida e para a minha família também, porque aqui Jesus fala da família de Abraão, né? Na fidelidade de Abraão, a família não seria tocada pelo mal, né? Ou seja, naquela família nada de mal aconteceu, né? Durante todos aqueles 40 anos que eles caminhavam, será que Abraão sabia que ia caminhar esse tempo todo para encontrar a terra prometida? Não. Durante a caminhada de Abraão ali com aquele povo, suas famílias, com aquele povão ali, houve vontade de desistir, houve vontade de estar na sua casa. Muitas vezes eu acredito que ele se cansou mesmo porque o povo ficava ali cobrando dele as coisas, né? Mas a fé dele era maior. A fé dele foi maior. Assim como na nossa vida. Muitas vezes a gente é cobrado pelas pessoas, né? Somos cobrados muitas vezes porque você decide caminhar com Deus, né? E aí as pessoas começam, olha para você e diz: mas por que tu tá desempregado? Mas por que tu tá com essa doença se tu é um seguidor de Deus? Se tu é uma pessoa que tenta fazer a vontade de Deus, por que tu estás assim? Por que tu estás da mesma forma que aquele povo questionava Abraão, qualquer coisa que acontecesse culpava ele. Tu nos tiraste da nossa terra, das nossas casas para seguir, para encontrar essa terra prometida, e aí? E aí, por que a gente está sofrendo tanto? Por que isso e por que aquilo? Mas Abraão, ele foi firme. É isso que a palavra vem nos dizer hoje, que a gente precisa ser firme na nossa decisão. Eu decido hoje, né, ter reciprocidade com as alianças que Deus fez para comigo. Por quê? Porque nós somos descendência de Abraão. A descendência abençoada. Eu não quero fazer parte de outra descendência que não seja de Abraão. Por quê? Porque a palavra diz aqui que Deus abençoou todos os filhos de Abraão. Que aqui é representado não só os filhos de sangue, a família de sangue, mas todo aquele povo que aceitou, que deu seu sim a chegar à terra prometida. E nós também queremos essa terra prometida, né? Que no nosso caso é a nossa salvação. Temos uma aliança, Deus nos deu uma aliança, que é a nossa salvação, mas para isso eu preciso ter reciprocidade com Ele, fazendo a vontade dEle.
né? Nunca que seremos 100% fiéis, porque não somos santos, né? Sempre vamos cair, mas a gente vai levantar. A gente sempre vai levantar, olhar para o céu, pedir perdão e continuar. Continuar, por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos descendência de Abraão, não é? Temos uma promessa, mas eu preciso cumprir a minha parte, não é? E a palavra de Deus diz, a nossa parte é cumprir os mandamentos. É os mandamentos que eu te deixei. É como se Deus dissesse, eu deixei aqui uma lição de casa para que você cumpra, né? Se alie a mim e não se alie ao mundo, né? Ou seja, venha para me seguir e não siga o mundo. Porque você seguindo o mundo, você só vai ter desvantagem. Eu só vou encontrar paz, eu só vou encontrar saúde para mim, para minhas famílias, para meus amigos. Eu só vou encontrar essa paz se eu estiver obedecendo a Deus, né? A palavra diz que Ele livra de tudo, de doença, de tudo, porque há ali uma obediência da parte do Filho que somos nós, né? Hoje em dia, você sabe que no nosso meio a gente não obedece. A gente faz o que a gente quer, porque somos filhos rebeldes, não é? E por isso há tanto sofrimento. Por isso há tanto sofrimento, tanta doença, tanto desemprego. Por quê? Porque a gente faz do nosso jeito, né? A gente faz do nosso jeito e hoje a gente aprende a fazer do jeito que Deus quer. Aprende a se voltar para Ele e insistir com o que Ele quer, insistir com o desejo do coração dele. O desejo do coração dele é que a gente siga os mandamentos e a gente viva conforme a sua vontade, né? Mas que pelo menos a gente não consiga seguir 100%, mas a gente tenha temor de errar, reconhecer, pedir perdão, voltar. Por quê? Porque Ele viveu no nosso meio. Ele sabe que nós somos pecadores, que nós somos frágeis, nós somos fracos, mas através da oração eu consigo ir passando por essas coisas, né? Então hoje a gente vê isso. A gente vê que Abraão, né? Ele teve uma fé a ponto de largar tudo e ir para uma cidade desconhecida, um lugar, um caminho que ele nem sabia, né? Em prol de tudo aquilo que Deus estava oferecendo a ele. Paz, tranquilidade, família abençoada, né? Tua descendência será numerosa. Nós estamos dentro dessa descendência, nós somos filhos de Abraão. E no Evangelho a gente vê, né? Abraão, quando morreu, está no céu. Isaque e Jacó, todos três vêm na aparição que Jesus faz, na transfiguração ali, né? Os discípulos conseguem ver eles do lado de Jesus. Então, quem foi que disse que se a gente permanecer fiel, a gente não ganha o céu? Ganha sim. Ganha porque eles estão lá. Eles estão lá. Né? Quem foi que disse que Maria Santíssima não está no céu? Se Abraão está lá, né? Apareceu para os discípulos na transfiguração, né? Os discípulos se sentiam uma paz tão grande ali, né? Que eles pediram para fazer uma tenda. Eles não queriam que aquela paz acabasse, que Jesus subisse de novo, que aquela visão que eles estavam tendo ali acabasse. Eles não queriam. Por quê? Porque Jesus, é aquela passagem que Jesus leva eles para o monte para se transfigurar, né? Então ali Jesus mostra para eles quem verdadeiramente ele era, né? Que ele fazia parte do céu e não da terra. Aí ali os discípulos, quando Jesus fica transfigurado, as suas vestes ficam brancas, aquela luz ilumina. Ali
aparece Abraão, Isaac e Jacó com eles, né? E ali os discípulos ficam ali apavorados, olham, sentem a paz e diz: faz uma tenda, uma para ti, uma para Abraão, uma para Isaac, porque os discípulos eles não queriam sair daquela paz que o céu reinou naquele momento ali, né? E depois eles desapareceram. Eles desapareceram na frente dos discípulos. Esse é o evangelho de hoje, o evangelho da transfiguração, não é? Então, hoje a gente leva isso para a nossa vida, esse ensinamento. Vamos caminhar com fé, vamos tentar fazer a vontade de Deus para que a gente também seja abençoado, né? Que a gente não presencie na nossa família tanta doença, tanta dor, tanto desemprego, tanta coisa ruim, né? Tanto ódio, tanta briga, né? Que a gente possa ir aí caminhando conforme a vontade de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.